Opa, voltamos! Estamos aqui falando com a Ana Paula sobre o festival South by Southwest. A gente teve agora uma horinha de papo com ela, que ela contou as tendências, as melhores palestras. Deixa eu ver se eu chamo ela aqui. Ana, a primeira parte da live tá salva. Estamos aí de novo. E você falou, então, da palestra do cara do Nintendo, e você falou da palestra do cara da Pfizer, que foi muito interessante, né? Eu queria te perguntar Sim. agora, que você tinha falado de um grupo de mulheres que se juntaram. Explica um pouquinho. É o seguinte, tem um grupo, enfim, eu sou amiga de alguma. Quando eu fui para o SXSW em 2020, Aham. acabei conhecer. Algumas meninas estavam na mesma situação que eu. Chegaram lá e o mundo tinha acabado. Aham. Então, e aí a gente acabou formando enfim, um grupo de apoio que se chamava Distância Salva. Esse Uhum. grupo foi liderado pela Mariana Stanich, Legal. que depois foi minha chefe, e a gente liderou e a gente acabou trabalhando numa campanha social para, enfim, para trazer mais informações sobre o Covid. E a gente trabalhou com distribuição de máscara, a gente fez todo um trabalho social aí durante. Aí, ó, a Adri Arcuri tá aqui, ó, escutando, Distância Salva, E o né? nome é E ótimo, aí, né? O nome é muito bom. e aí eu acabei fazendo amizade com algumas meninas que estavam, né, lá, então com a própria Simone Clias, com a própria Mariana Jaguar, e aí a gente, enfim, e aí elas conheciam outras meninas que também estavam indo para o SXSW. Aham. E aí, né, nesse contexto, esse grupo começou a se formar. Hoje esse grupo tem 216 mulheres Nossa, que bastante. foram ao FXSW. Legal. E esse grupo foi muito legal. Primeiro, porque existia toda uma rede de apoio em Austin, de Uhum. tudo. Precisava de qualquer coisa, precisava comprar alguma coisa na CVS, no Walgreens, é uma troca de tudo. Então, Aham. tinha lá um grupo de apoio. Segundo, um grupo de conteúdo. Então, uma troca muito grande de conteúdo. Então, a gente desenvolveu, além de estar lá, as pessoas falarem, trocarem ideias de que palestra ir, de que palestra não ir, o grupo também fez todo um drive aonde estão as transcrições de todas as palestras que todo mundo viu, as apresentações que todo mundo conseguiu coletar, os relatórios. Então tá tudo dentro de sabe? Então tem todo um conteúdo muito Legal. grande, né? A outra coisa que foi feito lá, muito, muito legal, foi a parte de network mesmo, sabe? Aham. Da gente conversar, teve da gente se encontrar, falar, sabe? Trocar informações. Então, isso foi bem interessante. E, e no final, o que eu acho, e o que eu achei muito legal foi a sororidade nesse contexto, Uhum. sabe? Porque ninguém estava concorrendo com ninguém, estava todo mundo realmente se ajudando, todo mundo querendo o melhor uma da outra, sabe? Ninguém ficava sozinho. Então, você chegava numa palestra, você mandava lá no grupo: estou na palestra X, tem alguém aqui? Ah, tem, vem aqui que tem lugar, sabe? Então, você Ah, legal. acabava sentando um com o outro, conversando e desenvolvendo tudo isso. Esse grupo, a semana passada, já fez um encontro, né, onde a gente fez um download, onde a gente conversou sobre o que a gente viu, o que a gente no processo todo. Uhum. Agora a gente vai ter também um encontro presencial. E a ideia já é começar a planejar para 2023, sabe? E aí é algo bem legal. E o que a gente fica sabendo, né, é que é um grupo muito diverso. Aham. Então, tem profissionais de marketing como eu,
tem profissionais da área acadêmica, tem profissionais, sabe, de diversidade, tem meninas lésbicas, tem meninas que não são lésbicas, tem de tudo, sabe? E eu acho isso Aham. muito legal. Muito mesmo. Né? E aí acaba se tendo, né, até acesso a outros conteúdos. Então, ontem circulou muito a questão do ESG, já circulou também a questão de formação de conselheiras de empresas, como é que a gente traz pessoas, a gente consegue trazer mais diversidade para as empresas, enfim, temas Uhum. bastante fortes. Ah, é. Um grupo fantástico. Porque eu acho que o que a gente perdeu nesses 2 anos foi realmente essa interação, né? E tem eventos que às vezes a gente vai e que a gente não consegue, né? Eu às vezes fui em alguns eventos em que você até tenta conversar com alguém, né? Puxar um papo, mas às vezes não, o evento não flui e às vezes as relações ali nos encontros também não fluem, né? E acaba que o networking, que é tão interessante você trocar depois e fomentar essa troca de opinião, de ideias, de informações, e às vezes morre. Então, é muito interessante isso que você falou. São só mulheres que foram ao evento, uma quantidade até muito grande, né, de mulheres, plurais aí, né, nos seus interesses, né, nas suas orientações, no seu lado profissional, em tudo, então só agrega, né? E vocês já estão com projetos aí, né, de se encontrar e tal, e de repente ano que vem tem mais, né? E vai entrando mais gente. Então cria um grupo de troca de informações, de conteúdo, é muito interessante. Mas tem algum plano maior para esse grupo aí? Tem algum projeto assim para esse grupo em vista? Então, tem sim algumas coisas que Uhum. estão sendo discutidas, né? É, a Tracy Mann é a pessoa do SXSW que olha para a América Latina. Tá. E existe e o que acontece? A delegação brasileira, ela é muito representativa em número Uhum. de participantes no SXSW, mas ela não é representativa no conteúdo do SXSW, Tipo, sabe? palestrantes? Palestrantes, eventos, Entendi. tudo isso. E aí existe essa possibilidade de se participar mais mulheres nesse sentido, né? De Entendi. ter uma participação, né, como palestrante mesmo, sabe? Como liderando algumas frentes no próprio SXSW. Então, como eu vou citar de novo a Simone, mas a Simone já faz isso, né? A Simone já é uma pessoa que está lá nessa frente, mas é uma só, né? Tem que ter mais. Entendi. Então, aí a ideia é que tenha isso nos próximos. E tem uma outra frente também, da gente patrocinar, conseguir patrocínio para mulheres que não têm condição de participar, mas que Uhum. devem participar, estarem indo, sabe? Então a gente buscar Entendi. financiamento para essas pessoas para poderem participar também. Então são as duas coisas que estão sendo discutidas. Legal. Eu vi que teve uma palestrante, eu estava até tentando ver aqui nas minhas anotações o nome dela. Me fugiu, ela é Cool Hunter e futurista aí de São Paulo, loura. Não sei se o sobrenome é Dweck, esqueci o primeiro nome dela. Que ela foi falar sobre antifragilidade. Sim, Ela tá, sim, sim. eu vi que ela foi uma das. Ela tá, Legal, eu vi que ela ela foi tá. uma das palestrantes, fiquei feliz quando eu vi assim, falei, nossa, legal, que vai ter alguém O Brasil representando, teve né? O Brasil teve três painéis. Um painel que foi do pessoal da White Rabbit, da Vanessa e da Luciana. Aham. Então, elas fizeram um workshop. Teve esse do Antifragilidade, Ah, esse. que, que foi liderado por ela também, Aham. e a da Simone. Então, foram os três. Fora isso, teve o Edu Lira, que ele mostrou o projeto da favela, né? Então, da criatividade na favela. Aham. Foi uma, eu não participei da sessão, mas foi uma sessão que eu escutei falar que foi muito bem, sabe, muito bem, o pessoal gostou bastante. Legal. Teve a presença do governador do Rio Grande do Sul, do Eduardo,
do Eduardo, esqueci o sobrenome dele, mas ele teve lá também, falando dessa questão de economia criativa. E teve esse momento desse workshop da São Paulo, de São Paulo, perto da quantidade Uhum. perto da quantidade de brasileiro, eu acho que o brasileiro deveria ter mais representatividade. Tem muita coisa legal que a gente faz aqui. Tem coisas, por exemplo, eu trabalho no agro, né? Tem muita coisa do agro que poderia estar sendo dita. Eu fui numa palestra de agricultura regenerativa e falei, nossa, os técnicos da Nutrien sabem falar muito melhor do que eles aqui, sabe? Aham. E olha que estava o presidente da Patagônia falando de como ele usa o marketing, né? E essa parte foi Aham. legal, mas assim, a parte mais técnica, não, né? Tem muita coisa que os brasileiros poderiam estar falando. Outras frentes que a gente é bom, na parte do mercado financeiro, o Brasil nossa, tem muita coisa legal que a gente faz aqui, né? Que poderia estar É. levando essas soluções, né? E tem, enfim, é, muitas, muitas coisas que a gente faz bem aqui. É que eu Uhum. acho que a gente tem um conceito muito de síndrome do impostor. A gente acha que a gente vai achar muita coisa maravilhosa lá fora. E eu acho que é um pouco do que o participar do festival foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida, e se eu puder, eu irei de novo. Só Legal. que eu acho que uma coisa que eu tive um senso crítico muito grande foi de que eu não vi nada que me surpreendeu, você entendeu? Entendi. Aquilo que me surpreendeu foram questões muito mais ligadas à humanidade e como é que a gente está pensando o ser humano. Uhum. Então, por exemplo, a palestra do Travis Harris foi uma que eu falei, gente, o que a gente vai fazer com esse pessoal? O conceito do John Maeda, que ele fala de resiliência, mas ele fala de resiliência de uma outra forma, muito profunda, que isso me surpreendeu. Falei, nossa, eu nunca tinha pensado por esse prisma, né? Também, quem tiver, tem alguns TEDs do John Maeda, assiste. Ele é, Legal. ele é muito didático e é muito interessante o que ele fala sobre o conceito mais atualizado de resiliência, né? Eu acho que você falou assim, não tem nada muito novo, porque eu acho que o futuro é mais presente do que a gente imagina, né? Ele só precisa tomar corpo, mas ele já tá por aqui, né? Eu estou lendo um livro que é The Future is Faster Than You Think, né? O futuro é mais rápido do que você imagina. E foi uma coisa que eu pensei na leitura de hoje, realmente, não tem nada novo que eles estão falando. Quer dizer, eles estão falando de um futuro, mas eles estão falando de um presente, né? Na verdade. No futuro, essas coisas vão tomar outra proporção, né? Vão se desenvolver. Mas não tem nada novo. A gente está embrionário em várias coisas, né? E como você falou, não tem nada que tipo, foi, nossa, impactou de uma forma, nossa, nunca ouvi falar disso, o que é isso que estão falando, né? Você só de repente teve uma outra visão, como você falou, né? Eu nunca vi dessa forma, nunca tinha visto dessa forma. Eu acho que é aí que você fala, né? A gente tem que prestar atenção no humano, acho que é isso. É o nosso ângulo, a nossa visão, o nosso olhar, né? Que de repente tem que tomar outros lados, outros ângulos para a gente olhar para uma mesma coisa, né? De repente ver de uma forma diferente, interpretar. Mas Tem fala. Eu estava só pensando numa coisa que me chamou a atenção, sabe? Que eu tava Aham. falando de coisa nova. Eu participei de uma palestra chamado na verdade, ele foi executivo e depois ele agora está escrevendo livros. O nome dele é Arthur Brooks. O livro dele chama Strengths to Strengths. E a palestra dele era assim: como encontrar a felicidade na segunda metade da vida. Quando eu li, Aham. quando eu li esse texto, eu falei, tô chegando na segunda metade da vida, vamos lá, que eu quero escutar Vamos o que entender o que que ele que é tem, isso. o que é isso, o que ele tem para falar para mim, sabe?
E eu fui super cética, né? Aham, Eu fui cética, porque eu, né? Mas eu adorei a palestra dele. E eu tô lendo o livro dele. E ele fala uma coisa, sabe? Que também tem muito a ver com isso tudo que a gente está falando, do presente, do futuro, tudo isso, né? A gente vai viver mais tempo, aham, sim. é, a gente vai ter mais saúde, graças a Deus, a gente vai poder fazer muito mais coisa. Então, a gente tem que saber como é que a gente vai viver a vida de uma Uhum, maneira plena, de uma maneira saudável, de uma maneira bem, né? E o livro é sobre isso. E aí ele fala um termo que é o seguinte: ele fala, olha, quando a gente é jovem, a gente tem uma inteligência que ele chama de inteligência fluida, uhum, que é muito parecida com a inteligência dos poetas, dos criativos, que é quando você tem aquela força criativa de fazer algumas coisas do zero, aquela fúria, né? Aquela aham, fúria de fazer, né? E depois, quando você vai para a segunda metade da vida, você tem um ponto que se chama inteligência cristalizada, que é quando você consegue transformar em sabedoria tudo uhum, aquilo que você aprendeu, você consegue, porque você já não tem mais aquele ardor que você tinha antes, sabe? Então, tem a questão de você transformar isso em algo cristalizado uhum, e como é que e ir para uma outra parte da tua vida usando aquilo que você sabe. E aí ele trouxe o exemplo de Bach, né? Então, Bach, né? Todo mundo conhece, tal, o super compositor. Ele durante 50 anos da vida dele, ele compôs as músicas. E aí a aham, moda mudou. E aí, o que ele sabia compor, ele não conseguia, não tinha mais efeito, aham, né? E aí, ele teve muitos filhos. E o filho mais novo dele conseguiu ensiná-lo a dar aulas, a formar outras pessoas a virarem músico. Então, no final da vida, ele mudou de profissão. E uhum. e aí, ele até fala na palestra assim, Ibá morreu trabalhando. Porque ele continuou ativo naquilo que ele sabia fazer, Aham, porém ressignificando. sim. Então, eu acho que uma grande ponto para a gente pensar, principalmente agora, depois da pandemia, como é que a gente vai ressignificar as coisas. Será que a gente não tem que ressignificar um monte de coisa? Aham. Porque as coisas não vão voltar mais a ser como elas eram antes. E não dá para encaixar mais as coisas, né? Então, essa foi uma palestra, assim, sabe, muito marcante também. Muito, muito mesmo. Arthur Brook, que você falou. Arthur Brooke. E qual é o É. nome do livro mesmo? Strength to Strength. Força, né? Força a força. Tá, Strength to Strength. legal. É interessante porque eu acho que a gente tem que pensar nessa questão da ressignificação, né? A questão, assim, as coisas acontecem pra gente. A forma que a gente vai encarar é que vai falar como é que você vai lidar com as coisas, né? Como é que as coisas vão te bater, vão criar depressões, problemas, ou se você vai ressignificar, superar, conversar, liberar, não sei o quê, e continuar, né? Porque a gente está vendo aí, como você falou, né? As pessoas antigamente morriam aos 30, depois aos 40, aos 50, aos 60, 70, 80. Hoje você já está vendo. Não sei se você viu no jornal hoje, saiu uma senhorinha de 101 anos que teve seu contrato de trabalho renovado. Então, quer dizer, ela tá lá ativa, ela está continuando igual o bar, trabalhando, tá fazendo, né, o que ela gosta de fazer. E é isso, às vezes a gente vai chegar até cento e poucos anos aí na ativa, trabalhando e tendo que ressignificar, porque às vezes não vai ser do jeito que a gente quer, né? Porque às vezes Não, o corpo não aguenta, ou você também não segue tantas tendências, mas você vai ter que
acompanhar o ritmo da dança, né? Você vai ter que continuar É, dançando. sim, muito, sabe? E de novo, essa palestra foi uma palestra, é uma das coisas do assistir SW. Porque tem Aham, muita coisa de mainstream, tá? entendi. Ah, porque a Amy Webb. É que a Amy é muito boa. Então, eu tô É, citando um exemplo ruim, mas tem alguns outros que você fala assim, por exemplo, eu fui ver o Rohit Bardha. ele é quem? As, o Rohit Bardha, ele escreve no New York Times, ele é autor de uma newsletter chamada 10 Non-Obvious Trends. Ah, Aí eu fui. Gente, era a mesma apresentação que ele fez em 2019. Aí eu falei, gente, eu fiquei super decepcionada, sabe? E porque eu falei, gente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes é bom você sair do mainstream. aham, sim. Eu fui nessa do Arthur Brooks e saí assim, gente, isso vai mexer com a minha vida, isso vai mexer comigo, com a forma como eu vou ver minha vida mais pra frente. Então, é bom, a do Mil Wolf, que eu falei pra vocês. Aham, Eu fui, minhas amigas não quiserem comigo, eu falei, não, eu vou lá ver esses caras porque eu li sobre eles e vou lá ver, sabe? Também. Então, é bom, às vezes, você sair do mainstream. sim. É óbvio que tem que, às vezes, que ir com cuidado, porque nem sempre tá É, certo. Mas, uma assim, indicação, né? Porque às vezes você não está é, esperando. Eu acho que essa falta de expectativa te deixa numa situação de que você pode ser surpreendida, né? Se você sim, é, positivamente, né? Então, realmente, esse que você falou, né? Do Arthur, que falou né, da ressignificação, de viver feliz depois dos 50 anos. É isso, de repente você não estava esperando, de repente é uma coisa que você falou, cara, legal, né? Tomara que seja assim quando eu chegar lá, né? Ou não sei, alguma coisa nesse sentido. olha, eu fui numa Aham, outra, de uma profissional que chama Swan City. Ela foi vice-presidente global da Nike de, aham, de marketing digital. E ela foi falar sobre Web 3.0 e metaverso, tudo. uhum, E assim, eu tinha participado de outras duas palestras sobre o tema. Mas ela, com o ponto de vista dela de cliente, foi a que mais conseguiu explicar o que era esses conceitos que você falou, mistura finanças, mistura as coisas que ninguém sabe direito. E, aham, e- e- ela foi a que foi super clara, sabe? E eu sim, não estava esperando isso dela também. Mas como é que ela abordou? Ela abordou sobre o ponto de vista do consumidor, sobre o ponto de vista do cliente, do ponto de vista do usuário. sim. Então, ela explicou a web sob o ponto de vista do usuário, você como a gente está usando. Foi uma palestra fantástica, muito legal, Legal. muito, muito também. Nossa, quantos dias você ficou no evento? Eu tô aqui pensando que tanta coisa que você foi assistir. Você ficou uns 10 dias ou ficou menos? Eu fiquei 10 dias, Ah, legal. Então deu para aproveitar mas bastante. assim, eu ia pro evento 10 da manhã, voltava pro Aham. hotel meia-noite, porque era aproveitar tudo, né? Isso, não, tá certíssima. Mas eu falei, ela foi a tanto evento, assistiu tanta coisa, tipo, quanto tempo ela ficou? Ficou realmente o tempo todo e aproveitou tudo. Isso que é o melhor, né? Chegou com a cabeça borbulhando aqui no Brasil. Ah, não, e se eu for de novo, eu vou fazer a mesma maratona. Porque, por exemplo, teve coisas que eu gostaria de ter feito que eu não fiz. Eu não Aham, assisti pitch de startup. entendi. Não consegui assistir pitch de startup. E eu gostaria muito de ter visto como é que foi o pitch da startup. Eu não consegui ver as startups que foram premiadas, Uhum, né? Então, não consegui ver. Tem coisas que acontecem que são as ativações de marca, né? Então, por exemplo, a Amazon estava muito forte no patrocínio do festival. Então, todo o elenco do The Boys, para quem assistiu a série, estava lá, os bonitões lá, estavam todos lá. A Laiso, não sei se vocês conhecem a Laiso. A não. Laiso, ela é uma mulher preta, obesa, Aham,
e ela tem todo um discurso de autoestima, todo um discurso de empoderamento, de fim da síndrome da impostora, Aham. da questão do alto amor, do auto respeito, do respeito com as outras pessoas, de inclusão. Ela vem de uma origem extremamente pobre e ela, para ela sair dessa situação, ela começou a dançar. E ela dança maravilhosamente bem, ela canta tudo. E Aham. agora, no final agora do mês de março, agora no final do mês, agora, nossa, no final do mês de março, ela lançou um show que chama Watch Out to the Big Girls, Aham. que são elas foram selecionadas é, pessoas, mulheres sim, e, e transgêneros também, né? Aham. E elas formaram uma banda que elas dançam, que assim, você fica olhando para elas dançarem e você fala assim, gente, o que que essas mulheres estão fazendo? É lindo, é É. fantástico. Eu fiquei, nossa, você fica assim, arrepiado, você quer pular também, quer sair dançando. É muito legal. É muito legal. E a palestra dela, ela fez um keynote falando, contando a história dela, contando essa questão e foi também muito legal essa questão de gênero e respeito e tudo isso que ela trouxe, sabe? Aham. Eu fiquei, eu tô doida para assistir o Watch Out for the Big Girls. Então mas para poder assistir o show dela, você tem que não ir nas palestras, ir na ativação e ver então aí você tem que abrir mão, né? Aham. Entendi. Esse eu fui. Teve outra ativação do Banksy. Teve uma ativação do Banksy lá. E como é que E foi? que foi linda, porque eles representaram óbvio que as obras que estavam lá eram obras representadas, né, do Banksy, não eram as obras reais dele, né, Aham. mas fizeram toda a exposição com as principais obras do Banksy contextualizada no que ele estava querendo dizer a respeito da Grã-Bretanha, enfim, da onde ele Uhum. estava, enfim, é muito bonita, Legal. muito bonita. E tinha tinha todo o contexto, tem todo o contexto da guerra da Ucrânia, e o principal obra de arte que ele colocou foi uma obra de arte que ele mostrava os nazistas fantasiados de porcos. Então, na entrada tinha isso, Nossa. sabe? Então foi. E depois tinha toda a questão da realidade virtual, muito lindo. É que eu gosto muito de Banks, então Aham. se Também. deixar, eu adoro, né? Então foi muito bonito. Então essa eu fui, mas teve algumas que não deu para ir. Ah, Teve uma, imagina. teve uma da Warner que eu queria muito ter ido, mas não deu para ir. Porque assim, e outra, as coisas, é, a parte de música, por exemplo, vai até 3, 4 horas da manhã. Aliás, Aham. vai até as 2 da manhã. Tudo lá fecha às 2 horas da manhã, né? Então não dava, e eu não conseguia, eu precisava dormir, porque no outro dia eu não aguentava, né? O Mas ritmo assim, é puxado, né? até para comer, sabe? Você fala assim, vou comer assim para poder ir, é bem único, né? E Ana Paula, conta pra gente, se você pudesse tomar um café, passar uma tarde trocando ideia com algum palestrante da feira, quem que você gostaria de colocar ali no cafezinho e continuar trocando ideia? Ai, olha, vou te falar uma coisa. Eu são é difícil falar. Eu tenho uma lista grande aqui, sabe? O Tim Aham, Ferriss é um que eu queria passar uma tarde com ele lá, porque ele é muito, né? É muito legal as coisas que ele traz, as coisas que ele pensa. sim. Eu gostei muito do Travis Harris. Assim, ele é um
a cabeça dele é uma cabeça única para quem está trabalhando com dados, pessoas. Uhum. Ele é, ele é fantástico. Eu gostei muito do John Maeda, dos futuristas todos que foram. Eu gostei muito mesmo do John Maeda. Eu vou até falar mais aqui para vocês. Tem uma pessoa, tem um que é o Jean Georget. Ele é, ele é co-founder de uma empresa chamada Sandbox, que é a maior empresa de metaverso hoje em dia. Foi a empresa que desenvolveu os NFTs que desenvolveu a ativação com os NFTs da Adidas, Gucci e do Snoop Dogg lá, sabe? Mas eu queria conversar com ele não pelo metaverso, mas pela criatividade. Aham. Eu acho que o metaverso, eu acho que me atrai menos, né? E o que mais aqui que eu acho que eu queria conversar? Eu tive minha parte de tiete, né? Então, eu participei de um, de uma, de uma sessão com o Ethan Hawke. E ele foi falar de um novo tipo de podcast que vai ser lançado pela Amazon. Hum. E ele foi falar como foi gravar isso, é como se fosse um filme, e eles foram falar do poder da voz. Porque a voz, se você, a voz, mais do que a visão, ela consegue trazer você para o mundo e mais imersivo e para Uhum. um mundo mais que te toca mais emocionalmente. Então, a voz é um poder super, é algo super poderoso. E ele discorreu muito sobre isso. E eu Uhum. fiquei assim, né, babando, porque eu sou fã dele desde a Sociedade dos Poetas Mortos, quando eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade. Né, então assim, fiquei, Aham. né. Aí eu estava saindo da sessão, eu estava na rua, indo para outra sessão que era num outro hotel. E eu dei de cara com ele. E aí eu assustei, né? Ele falou assim pra mim, né? Aí ele falou, desculpa. Aí eu falei, nossa, eu sou sua fã. Saiu assim, né? Ele começou a rir, né? Eu falei, eu tava na sua sessão agora. Ele falou, pra onde você tá indo? Eu falei, tô indo no Fairmont. Aí ele falou assim, vamos junto, porque eu tô indo lá também. Aí eu caminhei 2 quarteirões com ele, entendeu? Então, pra mim, eu ganhei meu dia, né? Ah, que legal, que legal. E Eu eles falei pra ele que passeiam, eu era. né? Eles também veem as palestras dos outros, né? Vem, vem. Você Ah, vê assim, eu tirei foto com o Scott Galloway, sabe? aham. Eles tiram foto com a gente, Ah, eles legal. param, não tem. A Amy é super acessível, é um negócio assim, impressionante o quanto eles são, sabe? Eu fiquei, né, eu não esperava, Legal. Eu sabe? tô com vontade de ir, hein, Ana Paula? Você tá me deixando aí com vontade. 2023 voltar nesse grupinho seu aí de mulheres indo para lá, hein? Não, é só quem quiser ir, né? E fala, né? Agora, tem algumas coisas que eu não gostei, por exemplo, né? Aham. Então, eu fui numa das palestras com uma pessoa, com uma mulher chamada Céline Tricart. Ela é francesa. E a Céline, ela desenha jogos, Uhum. né? E eu fui e, e eu, e eu e a palestra foi extremamente técnica para um nível de pessoas Entendi. que, sabe, que eu acabei saindo no meio, não consegui me conectar com ela, não rolou, né? Não rolou, não É, rolou. mas de repente pela proposta, né? Realmente, como você falou, deve ter sido muito técnica. Então, você não é desse meio, né? De jogos, né? Mas de repente, se ela Não, tivesse aí foi. falado, de repente, se ela tivesse falado um pouquinho de storytelling, de jogos, de repente para você seria interessante, para uma nova visão de É, marketing, né? mas essa, por exemplo, foi uma que eu não gostei. Aham, Aí teve outras, mas foram poucas, viu? Mas sim. foram poucas mesmo. E livros, a gente falou um pouquinho aqui de alguns livros de alguns palestrantes, mas teve algum livro que você já colocou na sua listinha, na sua cestinha para comprar, ou já comprou de algum. Esse,
Eu já tô lendo, eu tô lendo do Arthur Brooks, do Strange to Strange. Tô lendo esse, né? Teve E tô outros assim lendo que também você curtiu? eu vou pegar aqui para vocês o nome, eu vou pegar aqui a anotação do John Maeda, porque eu não tô lembrando o nome do livro dele, mas deixa eu só pegar aqui, tá? Aham. Eu sei que o Eu- Scott Galloway tem aquela álgebra da felicidade, né? Eu não li ainda, Aham. mas parece legal, ouvi indicado por algumas pessoas. Ó, o John Maeda, How to Speak, How to Speak Machine. Esse eu comprei também. Tá, com How to Speak Machine. Tá. Machine, de máquina, De tá? repente, como falar a língua das máquinas, né? De repente, a tradução Isso, seria isso. então essa do John Maeda é algo legal para ver também. Aham, Aí, o outro, eu tô pegando aqui, eu não guardo tudo de cabeça, tá? Então, se sim. eu, se eu, Você fez suas se eu anotações, falar. você foi lá com um bloquinho de notas, né, para anotar tudo. Não, bloquinho de nota, você não tem noção, assim, você ia anotando. Outra, quando você for, você leva um tablet e dois celulares, porque assim, você tem que ficar é, é, prestando atenção em tudo, sabe? Aham, Ah, e ó, tem uma palestra aqui que eu achei nas minhas anotações, aham. que sobre inteligência, é, sobre um experimento de inteligência preditiva que foi feito nos Estados Unidos. Também super legal que eles falam do sistema de como o cérebro funciona, né? Aham. E, e aí ela fala como é que a gente consegue, como é que eles falam de como é que a gente sistematiza a nossa intuição para que a gente consiga transformar isso em inteligência e em algo real. E aí quem foi falar foi uma ex-chefe da CIA. Legal. Só que eu não tô com o nome dela aqui. Eu preciso, eu tô, não, eu não tá aqui aqui agora, né? Não, mas vou E, achar, eu vou achar. Vou colocar na legenda tudo que você falou. E a legenda vai ficar cheia de referências suas. Vou achar ela também. né, e aí ela fala que esse modelo chama STARE, Screen, Train, Assess, Integrate and Repeat. Então, eu tô pegando as notas dela e esqueci de falar dessa palestra. Essa foi a minha última palestra, foi a última palestra que eu vi antes de ir embora, né? E faltava 5 minutos para eu pegar o táxi, eu estava vendo palestra ainda, Muito bom, muito bom. Então, né? você realmente recomenda, não preciso nem perguntar se você recomenda, se você fala para a galera ir curtir, porque vi que curtiu muito, aproveitou a cada minuto e voltou cheio de ideias, né? Cheio de referências aí. Isso que é bom. Tem um livro também que é que eu comprei, que está aqui, da Anne Hyatt. A, a, a Anne Hyatt, ela trabalha na área de tecnologia no Vale do Silício. E ela trabalhou com o Jeff Bezos diretamente durante acho que 10 anos. Trabalhou também no Facebook, trabalhou e ela forma pessoas para trabalhar nessa área. E aí ela tem uma metodologia que chama Bet on Yourself. Uhum. E, e aí tem o livro que se chama Zone to Win, mas se você entrar no site dela, você faz um auto-assessment e aí tem aí um direcionamento para autodesenvolvimento. É uma metodologia que eu achei bem diferente, não é aquela coisa, sabe, aquela coisa assim, autoajuda, Aham. ruim, sabe? Não é isso. E eu gostei bastante. Até comecei a seguir.
a Figuia Anne White, e gostei bastante do que ela trouxe, de uma maneira bem prática, e eu acho que é muito bom para mulher. Muito bom, muito Legal, bom. legal. Aí falei bastante, né, Marcela? Eu acho que você não vai querer Nada. mais falar comigo. Que isso, tá tudo salvo aqui. Eu vou, quando eu for editar a nossa live aqui, vai ser editada, vai ser colocada no YouTube. Já vou pegar todas as referências, os links, colocar aqui para o pessoal na legenda aqui embaixo. Eu já estou querendo comprar minha passagem para o ano que vem, já estou querendo isso. Eu já estava animada antes, e se já gostava e pesquisava no evento, agora muito mais. Eu vou sofrer esse FOMO que você falou, porque com certeza eu vou querer fazer um monte de coisa também, aproveitar o máximo. Mas, Ana, para a gente encerrar em uma frase, qual foi o maior aprendizado para você? Essa é difícil, né? Essa é difícil, porque foram muitos, mas eu diria que eu acho que você tem que esse XSW é uma viagem não só para fora, mas é uma viagem para dentro de você. Legal. Se você não tiver preparado para fazer essa viagem interna e saber que para que efetivamente tudo que você aprendeu faça sentido, Uhum. você tem que estar preparado para essa viagem interna e entender que você não vai ser mais o mesmo, sabe? E eu acho que isso é muito grande. Você tem que estar muito aberto para essa viagem interna. E é muito rápido, porque você fica 10 dias. É como se você Eu fosse ainda estou fazendo, chacoalhada, né? Tipo, eu ainda estou fazendo download, aham. sabe? Tinha dia que assim eu tinha vontade de chorar, porque era tanta coisa que falava, gente. Então, eu acho que só faz sentido para que tudo que você vê lá reverbere e Aham. transforme a sua vida, assim, né? A sua vida como ser humano, das pessoas ao redor e do mundo, se você saber que você tem que mudar, né, um monte de coisa em você mesmo, né? Eu acho que esse foi meu grande aprendizado. Porque quando eu Legal. imaginava em 2020, eu imaginava que era uma coisa muito mais para fora, Uhum. sabe? Entendi. Então, quando eu imaginava, e quando eu fui agora, eu já tive outra visão. Entendi. Não, isso é interessante você falar de um evento de música, de tecnologia, de cinema, né? Como é que você fala que você tem que estar preparada, né? Do seu mindset, do seu emocional, para receber todas aquelas informações, né? Senão, de repente, não vai bater como poderia bater, e você tem que estar aberta, né? A ouvir, a se trabalhar, com certeza aí algumas palestras que você falou, você se repensou, né? Você se analisou, você, né, se colocou em certas situações. Então, muito interessante isso, que passa realmente de uma experiência por experiência de você colocar um óculos de VR e ver um filme, né? É uma coisa que você sai renovada, mexida, né? Você sai outra, né? Muito legal. Gostei Muito. muito. E também acho que vou ser uma coisa bem clichê mesmo, sabe? Aham. Nada substitui o humano, de verdade. E aí teve a abertura, a abertura foi feita pela Priya Parker, Uhum. né? A Priya Parker, ela faz mediações de conflito. Então ela já fez, tem várias coisas históricas aí que ela já fez. E ela e a abertura foi muito emocionante, porque ela falou, olha, o poder das relações, ela falou assim, aproveitem que vocês estão aqui, não assistam palestras, vão celebrar esse poder de estar Aham. junto pessoalmente, sabe? Sei. E aí vem um ponto que eu acredito muito grande. Escritórios, eventos, vão deixar de ser palestra um a um, vão ser espaços de cocriação e espaços onde a gente possa trocar do jeito que a gente está como uma grande conversa, Sim.
a gente não vai ter mais, não tem mais sentido. Porque se for para eu passar conteúdo, a gente faz uma live, não tem problema. Mas Uhum. se for, faz sentido a experiência. E isso que ela falou foi muito legal. É uma outra pessoa que é legal. Estava esquecendo da Priya Parker. A Priya Parker me emocionou muito. Foi, ainda mais que assim, foi a primeira palestra. Com a Aham. Priya Parker. Abriu, né? Abriu o evento. É. E assim, e uma outra palestra assim, que eu fiquei, né? Eu fiquei pensando, né? Foi com o Michael, foi com o Zuckerberg, né? Ah, Então foi ele. ele apareceu, ele fez, ele quase não aparece, né? Aham. Mas essa palestra foi um pouco um monólogo dele, porque foi com o apresentador do Tank Shark, do Aham. Shark Tank, do Shark Tank, e a gente imaginava que o cara ia fazer umas perguntas, né? Shark Tank, né? E não, Sim. foi uma pergunta pré-escola para ele falar da estratégia da Meta, foi a primeira vez que ele falou da estratégia da Meta, né? Aham. Depois que as ações caíram. Só que ele falou mais ou menos, basicamente, as mesmas coisas. A única coisa de diferente que ele falou é que ele vai lançar um óculos de realidade virtual com, Aham. com, a, com, a- com algumas features. E aí, a hora que acabou, né? É óbvio, né? É o Zuckerberg, o cara mudou, né? O cara, olha o que o cara fez, né? A gente tem que ter o devido respeito, Sim. né? Mas o meu aprendizado também foi esse. O Legal. aprendizado também foi isso, sabe? Você pode respeitar o passado, mas não quer dizer que isso vai ser bom para o futuro. Ana, olha, queria te agradecer muito. O papo foi muito legal. Superou em muito minhas expectativas, tanto do evento quanto assim do nosso papo, porque fluiu, rendeu. A gente saiu da live, voltou para a live, então quase aqui 2 horas conversando. E parece que, né, o tempo nem passou. Foi muito bom saber assim o que você, né, a sua experiência, o que você aprendeu, o que você curtiu, as lives, desculpa, as palestras, né, que você foi lá. Então, é muito legal e dá um gostinho, né? Tipo, cara, quero participar disso também, quero ter essa experiência, quero estar lá presente, curtindo aí o South by Southwest, que deve ser fantástico. E agora, realmente, como você começou falando, assim, né, na nossa live, depois da pandemia, né? Depois da pandemia, você ir nesse presencial e ter essa enxurrada de informações é muito bom, é muito bom. Então, eu agradeço muito você ter aceito aqui o nosso convite de participar da live. A live vai ficar salva aqui no nosso IGTV e também lá no canal do YouTube depois para todo mundo ver. E com certeza fazer questão de anotar todas as referências para a gente, poder pesquisar depois aí, anotar na legenda, para ser uma referência aí para o futuro também. E quero muito ir ano que vem, quero aí estar no seu grupinho aí de mulheres para a gente trocar ideia e quem sabe a gente vai juntas aí aproveitar o festival, né? Muito bom. Obrigado, Marcela, pelo convite. Sei que eu falei demais, mas Nada. juro, é um assunto que me empolga mesmo. Sim. E obrigado pelo convite, tá? Um prazer nosso ouvir aí você. E se você quiser dar algum contato seu, o seu Instagram, para alguém que tem interesse aí de tirar mais dúvidas, de fazer perguntas ou de saber mais informações sobre o festival, fica à vontade de passar aí, Ana. Ó, meu Instagram é Ana, underline, meu sobrenome, Macitelli. Macitelli. Tá, joia. Olha, muito obrigada, boa noite e a gente continua aqui juntas. E quero trocar muito mais informações com você, porque tenho certeza que a gente deixou muita coisa por falar hoje, hein? Por mais que seja quase 2 horas, você está cheia aí, borbulhando de coisas novas. Obrigada, hein? Um beijo. Obrigado. Até Tchau. mais.